volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família. Olha a hora, meu senhor, olha a hora, minha senhora, olha a hora, meu telespectador. 3h11 é hora de nós falarmos sobre planejamento financeiro para viagens. E quem conversa conosco sobre esse assunto é a consultora em encantamento e experiência do cliente no ramo da hospitalidade, a Bruna Polo. Seja bem-vinda, Bruna, ao nosso programa. Obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Sempre. Como que a gente pode planejar de maneira financeira as nossas viagens e a gente sair para viajar sem maiores dores de cabeça, principalmente com o bolso apertado? Exatamente. Acho que em tempos aí de pós-pandemia, todo mundo tá louco para viajar, né? Sim. Que todo mundo ficou muito tempo em casa e, ao mesmo tempo, a gente está lá com aquela preocupação de controlar as finanças também. Né? Porque a gente não quer cometer nenhuma loucura, a gente precisa fazer viagens, mas que elas sejam um lazer e não uma dor de cabeça depois pra gente, né? Não é? Ou quando o bolso fica mais apertado ainda, né? Exatamente. Tem gente que já sai viajando endividada. Não, exato. Então, assim, uma das coisas que eu gosto particularmente é de já viajar com tudo pago, porque eu acho uma coisa, gente, não tem prazer maior do que você chegar na viagem e falar, vou viver esse momento agora, já tá tudo pago, né? Então, a dica que eu sempre dou para as minhas viajantes no Instagram é: planejamento é a chave, mas como que a gente faz para planejar? A gente primeiro precisa priorizar, né? Então, assim, a gente precisa ter muito claro quais são, de fato, as nossas prioridades para que a gente consiga alinhar com as expectativas. Então, eu vou dar um exemplo meu, tá? Hoje, eu e meu marido, a gente tem o top 1 da nossa vida, viagem. Então, a gente gosta de viajar mesmo, de aproveitar, né, de estar em vários lugares. Então, para isso, eu abro mão de algumas outras coisas que talvez para outras pessoas sejam mais importantes. Sim. Então, por exemplo, tem pessoas que gostam de estar com um carro sempre novo, ou com uma roupa de marca mais cara, ou que queiram comprar uma casa própria. Enfim, cada um tem a sua prioridade, né? Então, por isso que eu sempre falo, é muito importante você definir qual é a sua. Então, faz aquela listinha em ordem de prioridades para falar, bom, viagem é muito importante para você? Então, vamos colocar isso lá no topo da lista, né? Mas aí, obviamente, como tudo na vida, a gente tem que fazer um balanço, tem que ter um equilíbrio, né? Então, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas para poder ter outros prazeres. A gente precisa estar preparado para isso, né? A não ser que, né, gente, a gente tenha aquela herança, que a gente possa desfrutar da vida, aí tá tudo bem, né? Mas normalmente a gente tem que ir lá, tá batalhando, então a gente tem que, né, fazer toda essa organização, tá? Então vamos lá. Quando a gente começa, a gente olha para essas prioridades. É importante realmente a gente olhar para dentro. A gente tem que fazer todo um trabalho também interior para a gente conseguir organizar isso, né? E aí outras coisas que a gente pode fazer de planejamento financeiro, que eu gosto de falar muito, é escolher o destino e pensar o que é importante naquele destino. Por quê? Tem destinos que a gente pode economizar muito, a gente pode pegar hospedagens muito mais baratas. E tem outros destinos que a hospedagem é super importante. Então, não vai valer a pena a gente economizar nesse item e a gente vai ter que economizar em outros, né? Então, a gente precisa muito se conectar com esse destino. E aí, para onde a gente vai, né? Então, por exemplo, vamos para Las Vegas. Bru, meu sonho é ir para Las Vegas. Las Vegas é um tipo de viagem que você tem que ficar naqueles hotéis da rua principal, que não são hotéis baratos. Sim. Não dá para eu falar para você, fica em qualquer hotel mais barato para você economizar. Não vai ser uma viagem, você não vai aproveitar a experiência Las Vegas da mesma forma, né? Então, para a gente aproveitar, a gente tem que entender que esse é um perfil de viagem que, de fato, você vai gastar um pouco mais na hospedagem. Então, onde é que eu posso economizar? Comendo. Então, de repente, você pode lá colocar a sua prioridade. Então eu vou comer em restaurantes mais em conta, eu vou fazer só uma refeição boa no dia, vou tomar um café da manhã mais tarde e vou comer algum lanche, alguma coisa que é mais em conta, e à noite eu deixo para fazer um jantar, né? Ou como que eu vou me transportar? Eu vou alugar um carro? Posso alugar o carro mais barato, um econômico, só para fazer o deslocamento? Consigo fazer o deslocamento a pé? Então, tem alguns pontos que a gente fazer esse equilíbrio para, de fato, né, a gente conseguir economizar e a gente conseguir também desfrutar do lugar que a gente está, né? Perfeito. E que é importante, por exemplo, quem vai para a Itália pode pegar e fazer um percurso diferente, que não precisa ficar num lugar como no hotel em Las Vegas, um hotel 5 estrelas, você está indo para a Itália, para um lugar desse da Europa, o que é importante? É a atração turística, né? Você quer ir para visitar o museu, a igreja famosa, aquela rua e tudo mais. Você não precisa ficar em um hotel caro.
né? Então você pode curtir, você pode juntar o dinheiro para essa viagem, você pode planejar isso e economizar na hospedagem. Então você guarda um dinheiro para, eu vou nesse museu, faço questão de entrar nesse local que eu tenho que pagar, eu quero viver essa experiência em si, e para isso você abre mão de outras coisas, né? Mas acho que a palavra-chave quando a gente fala disso tudo também é muito importante a gente pensar nos custos da viagem, né? Porque às vezes eu vejo pessoas cometendo o erro de não saber quanto vão gastar na viagem e simplesmente se deixarem levar. Então, quando você escolhe o destino que você vai, se você tem uma viagem dos sonhos, que normalmente a gente tem, faça o cálculo de quanto custaria essa viagem, né? Então, veja, levanta item a item, quanto custaria a hospedagem, né? A hospedagem que você gostaria de ficar ou uma hospedagem que você poderia ficar, né? Quanto custaria o deslocamento desses lugares para você ir? Você tem que ir de trem, você tem que ir de carro, você precisa alugar um carro, como funciona, né? Então, fazer todo esse estudo para você ter uma noção. Vou gastar 10 mil reais nessa viagem, que é a viagem que eu quero fazer. Você quer guardar, você quer ir quando e quanto você consegue guardar, porque isso é importante, né? A gente guardar o dinheiro. Então, se você falar, Bru, eu consigo guardar aí 100 reais por mês, aí você vai conseguir ter essa estimativa, né? Se você consegue guardar 100 reais por mês, a viagem vai custar 10 mil reais, você já sabe que você vai demorar um tempo X para conseguir realizar essa viagem, né? Então, eu sempre falo, é importante isso, a gente ter essa noção, porque aí você consegue ter essa estimativa de, eu vou guardar, eu vou materializar isso. Então, eu sei que eu tenho tanto tempo, dependendo de quanto cada pessoa consegue guardar de dinheiro, para atingir o que eu quero, né? Mas se a gente não tem esse valor em mente, a gente fica perdido. Você sabe, Bruna, que tem operadoras de cartão de crédito que inclusive trabalham com cartão recarregável, né? Que é bacana porque de repente você já pagou sua passagem, já pagou sua ida, a sua hospedagem, mas você se programa, olha, só posso meu orçamento para comer, para beber, para comprar tickets, para ir para espetáculos e tudo mais é de 15 mil reais. Então você carrega o cartão ali e você se compromete a não passar desse valor. Perfeito. Isso é fantástico, porque você também não volta endividado. Exatamente, porque é uma forma da gente ter controle de quanto a gente vai gastar, né? Então é muito importante isso que você falou. Você vê como se você já pagou, normalmente é aquilo, passagem e hospedagem é a primeira coisa que vai. Mas depois tem várias outras coisas que às vezes a gente esquece de colocar ali no papel se a gente não para pensar, né? Alimentação, mesmo alguma compra que você tem que Às vezes até um remédio, um medicamento, porque às vezes a gente passa mal por conta do clima, né? Por mais que a gente goste de calor, a gente vai para um outro país que esteja no calor, a comida é diferente, a água, tudo mais. Então, pode acontecer uma emergência, uma emergência, né? E você vai fazer como? Exato. Né? Então, assim, tem um nome mágico que eu gosto de brincar com as minhas viajantes que eu chamo, que é boleto viagem. O que é o boleto viagem? É como se fosse aquele cofrinho que a gente faz para viajar. Então, eu brinco muito isso com meu marido, que é, vamos fazer o nosso boleto viagem. Então, é aquele valor mensal que a gente se compromete a guardar todo mês para viajar. Então, o que eu recomendo? Que a pessoa abra uma conta no banco, que ela tenha uma caixinha, qualquer coisa, né, se a pessoa não quiser. Mas hoje os bancos digitais vieram para facilitar muito a nossa vida, né? Então, abre uma conta em um banco digital para viagem. Por quê? Nós, seres humanos, temos a tendência de precisar ver, materializar as coisas para a gente sentir que nosso sonho está saindo do papel. Sim. Se você só falar, eu vou fazer uma viagem X daqui a 1 ano ou daqui a 2 anos, e você não vê a coisa começando a tomar forma, você se desanima. É uma coisa natural do ser humano, né? A gente precisa estar com aquele negócio para ter a motivação. Se você vai vendo esse dinheiro entrando nessa conta viagem, todo mês aumentando, isso vai te dando aquela animação de querer guardar. De deixar o dinheiro para isso, e não, às vezes você corre o risco, né? Principalmente mulher, gostei daquela roupa, quero comprar. E aí você vai no impulso, e aí você deixa de guardar o dinheiro que seria para aquela viagem dos seus sonhos por conta de um impulso, né? Então, o boleto viagem, gente, é um termo que eu uso aí muito em casa para isso. É o dinheiro que você vai guardar no seu cofrinho da viagem para você poder realmente materializar aquele sonho. Maravilha. O nosso diretor está me informando que tem perguntas dos nossos telespectadores. Era operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Como encontrar um equilíbrio entre cortar custos para tirar uma viagem do papel ou adiar para fazer a viagem perfeita? Quem pergunta é lá no Instagram, Lucas G. Derisso. Legal, Lucas. Bom, vamos responder essa pergunta. Aqui,
Até para contextualizar um pouco, acho que eu entendi a questão eu faço uma viagem agora com o dinheiro que eu tenho, mesmo sendo menor e não sendo a viagem dos sonhos, ou eu espero um pouco mais para juntar e fazer a viagem, né? Então, como equilibrar isso? E eu acho que aqui a resposta para essa pergunta está muito nessa questão que a gente estava falando do destino, de você entender qual que é a finalidade dessa viagem, né? Então, se conecta com esse destino para entender. Bom, vamos focar mais, atração, né? São museus, é aquela questão histórica, é o passeio, ou não? É a hospedagem, é aquela coisa Las Vegas, né? Aquela coisa que eu quero viver o glamour. Porque aí você consegue entender o que é importante para você para ter esse equilíbrio. Sim. Se a gente não fizer essa ponderação, a gente acaba indo no impulso. Vou fazer essa viagem desse jeito mesmo, e aí depois você se frustra. Porque a chance da gente voltar para o mesmo lugar que a gente foi uma vez, ainda mais quando é fora do país, é difícil, né? A gente não tende a ficar repetindo muitos lugares, a gente quer conhecer lugares novos. Então, o equilíbrio, Lucas, justamente o que eu falaria para você, é isso, é fazer essa ponderação e, óbvio, né, ver quanto de fato vai custar essa viagem. Eu até tenho uma dica, né, para quem está assistindo a gente aqui, de um site que ajuda muito nisso, que chama Quanto Custa Viajar. É bem fácil, assim, você entra no site, ele vai aparecer uma lista, você digita para onde você quer ir e ele faz um cálculo estimativo, baseado nos dias que você vai ficar nesse local, para te dar quanto mais ou menos você gastaria nessa viagem. Então, assim, você consegue incluir, se você quer fazer um passeio X ou um passeio Y, e aí sai uma estimativa muito realista, sabe? Claro, varia com o perfil de viajante de cada um, tem pessoas que preferem um perfil, né, gastando um pouco mais, tem pessoas que são mais econômicas, são mais simples, varia muito, mas é muito bom esse site, porque quando a gente está sem noção realmente de quanto vai custar, ele dá um direcionador, assim, muito bom para a gente. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Bru, minha maior dificuldade é que eu sempre coloco os olhos onde a mão ainda não alcança. Como controlar isso na hora de planejar uma viagem? Quem pergunta é lá do Instagram, a Maria Gabrieliris. É isso. Legal, Maria. Bom, essa é uma pergunta, essa é uma dúvida que acho que muita gente tem. Aquela coisa da gente desejar, da gente ter sonhos que às vezes não condizem de fato com a nossa realidade atual, né? Quando a gente pensa em viagem ou em várias outras coisas na vida, eu acho que a gente tem que sempre olhar um degrau por vez. Se a gente olha aquela meta distante, aquele, nossa, tá muito longe de mim, a gente se frustra. Isso para qualquer área, acho que da nossa vida, né? Então, o que eu sempre recomendo? Um passo por vez. Vamos dar um passo de acordo com a perna, né? Vamos ver quanto essa viagem dos seus sonhos vai custar. Quanto você consegue guardar por mês, mas aí tem que ter comprometimento. Bru, eu vou guardar. Vou abrir uma conta, vou fazer o meu boleto viagem e vou começar a ver esse sonho se materializar. A hora que ele estiver começando a se materializar, você vai começando a realizar. Então, compra uma passagem aérea ou, de repente, reserva a hospedagem com cancelamento gratuito, porque se acontecer qualquer coisa, você consegue fazer um cancelamento gratuito, para você ter aquela sensação de o sonho estar começando a se realizar, né? Para você pôr as mãos naquilo, porque senão a gente cai nesse assunto de que a gente não realiza. Se a gente não vê acontecendo, a gente às vezes acaba desistindo no meio do caminho, né? Então é isso, é muito comum a gente olhar lá na frente, desejar algumas coisas que outras pessoas têm, ou alguma viagem que está na moda, mas a gente tem que estar muito assim, atento com a nossa realidade, né? Quando a gente fala de planejamento financeiro, principalmente voltado para a viagem, que é algo de lazer, a gente precisa ter muita atenção, porque isso não pode virar uma dívida, isso não pode ser uma dor de cabeça para a gente, né? Então é aquilo, coloca muito uma prioridade, né? E foca nessa prioridade. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Quando viajar para o exterior, como planejar o que vou gastar por dia? E quando compro euro e dólar? Quem pergunta é lá o Marco Viticiriello, perdão, lá do Instagram. Perfeito. Bom, acho que essa pergunta de moeda é super importante. Por quê? Quando a gente está indo viajar para os Estados Unidos ou para a Europa, que são moedas diferentes, o que eu sempre recomendo, tá? Que vocês façam, né? Que a gente faça a compra aos poucos. Isso. Por quê? A gente tem variações cambiais constantes. Então, um dia o euro cai, no outro dia o euro sobe, e isso é constante. Então, para que a gente tenha uma média de valor aproximado, assim, ideal,
o recomendado é que a gente sempre compre em quantias menores ao longo dos meses. Por isso que eu sempre falo aqui, o tanto que um planejamento antecipado da viagem é importante, né? Sim. Ele ajuda a gente a conseguir economizar e ele ajuda em várias outras coisas. Então, se você deixa para a última hora, a chance de você pegar um câmbio mais elevado é muito maior, porque ali na última hora a cotação acaba sendo maior das coisas, você gasta mais uma passagem, são várias coisas juntas, né? Mas então, a minha recomendação, compra aos poucos. Então, todo mês compra um pouquinho. Ah, Bru, não consigo comprar todo mês. Compra a cada 2 meses, né? Se você tem aí uma viagem planejada entre 6 e 8 meses, que é o ideal normalmente para uma viagem internacional, vai comprando um pouquinho por mês, né? E aí, quanto levar? Que essa é outra pergunta super interessante, porque às vezes as pessoas ficam com essa dúvida. E aí, né? Quanto eu levo para o dia a dia na viagem? Porque tudo bem, já reservei hotel, já aluguei carro, já comprei o bilhete do trem, passagem, mas e o meu dia a dia, né? Então, a gente, nesse universo de viagens, tem um número mágico, que é o número de 100 moedas por dia, tá? Então, se você for para a Europa, são 100 euros. Ah, se você for para os Estados Unidos, são 100 dólares. E depende da moeda de outros locais, como, por exemplo, a Suíça é franco. Então, eu gosto de usar o número 100. Por quê? Alguns lugares você vai gastar bem abaixo, né? Então, A Argentina, por exemplo, é pouquinho. Exato. Mas você vai para os Estados Unidos agora. Agora, tarará. talvez. Então, assim, 100 é um número mágico que você vai conseguir almoçar e jantar e ainda fazer alguma coisa durante o dia, alguma atividade. Óbvio, vão ter dias que você vai gastar talvez um pouco mais, dependendo do destino, e vão ter dias que talvez você gaste menos, ainda mais se o destino for mais em conta, por exemplo, a Argentina. Então, na média, esse valor do 100, para você ter uma noção, para você poder calcular, é um valor que super funciona, tá? Com certeza. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Quero muito ir para Paris um dia. Como planejar para conseguir realizar esse sonho? Quem pergunta é Luiz Nogueira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Legal, Luiz. Paris realmente é um destino do sonho de muita gente, né? Um destino super romântico, maravilhoso. E aí, acho que a dica principal que eu posso te dar é, primeiro, né? Estipula uma data, essa data dos sonhos, assim, coloca um prazo para a gente conseguir começar a materializar isso. E aí se propõe a guardar dinheiro para isso. Então, vamos lá colocar essa prioridade, vamos colocar uma meta, e aí vamos começar a desenhar. Então, se você conseguir guardar R$ 100 por mês ou R$ 200 por mês, já é um passo muito maior do que a maior parte das pessoas consegue dar. Porque normalmente a gente tem aquela tendência de só guardar se sobra. E normalmente não sobra porque a gente não faz o caminho reverso, né? Então, assim, veja bem quais são os seus custos fixos, então o que você precisa, né, para sobreviver, o que você tem que pagar, suas contas, cartão, aluguel, moradia, essas coisas que realmente são as contas básicas, tá? E aí depois você vai analisar as contas que você tem, que são contas mais de lazer, ou aquelas coisas que a gente pode cortar de fato. O que a gente pode reduzir? Às vezes você consegue reduzir R$ 20 na sua conta de celulares e às vezes as pessoas pensam, R$ 20? Não, deixa, são só R$ 20. São R$ 240 no ano. Exato, e é só nessa. Imagina se você mexe numa outra e na outra, são vários que às vezes você junta, você já consegue economizar R$ 100 por mês em alguma coisa que se você não olhasse, você ia deixar passar, e já são R$ 100 por mês que vão fazer a diferença, né? Então, quando a gente fala dessa parte de planejamento financeiro, olha com carinho para essa parte, tanto dos custos fixos quanto desses variáveis, né? O que você pode, de fato, reduzir, o que você pode cortar, de repente, um tempo, né? A gente sacrifica, às vezes, algumas coisas por sonhos. Então, nesse momento, será que eu preciso ter o melhor celular, por exemplo? Às vezes as pessoas querem ter um celular que, hoje em dia, os celulares não custam menos do que R$ 5.000, né? Você vai trocar de celular. Então, às vezes, você fala, putz, eu não preciso, eu não trabalho, não é minha ferramenta de trabalho. Eu posso ficar com o mais barato para guardar, deixar esse dinheiro para uma viagem, né? Então, fazer essas questões, ponderar isso tudo, ver quando vai ser essa viagem e conseguir, né, guardar um pouco de dinheiro por mês para a gente chegar nessa meta. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Quase não tenho dinheiro para as necessidades do dia a dia. Qual a melhor maneira de guardar dinheiro para viajar para fora do país? Quem pergunta é Rosiane Barrer, de Araucária, Paraná. Legal, Rosane. Acho que essa questão é assim, né? Guardar dinheiro para viajar para fora é muito importante hoje. O foco, o que eu prefiro é sempre guardar em contas, nessas contas mesmo de bancos digitais. Eu acho que é a melhor forma hoje em dia, né? Se você conseguir guardar um pouco de dinheiro por mês, dependendo da condição que você tenha, mesmo que seja um pouquinho,
Hoje, o ideal é a gente colocar no Tesouro, né? O Tesouro tá dando um retorno aí de mais ou menos 1% ao mês. É melhor do que a gente deixar, às vezes, o dinheiro parado na poupança. Sim, que né? não rende, que é um horror. Exato, não rende, é um horror. E você também não vai colocar esse dinheiro de uma viagem e algum investimento de risco, né? Então, a gente normalmente indica, para essas coisas de viagem, a gente deixar em um lugar que vai render e, ao mesmo tempo, você consiga pegar esse dinheiro rapidamente, se você tiver necessidade, né? Então, a minha recomendação é essa, assim, abre uma conta num banco digital, as taxas são muito baixas, é muito melhor, inclusive, até do que esses bancos grandes que às vezes cobram tarifas e taxas muito mais altas, né? Vai colocando um dinheiro, mesmo que seja um pouquinho por mês, tenta economizar naquela coisa que você consegue, coloca lá e deixa no Tesouro para render um pouco. Ao longo prazo, você vai ver que você vai, né, vendo de fato essa conta tomando forma e você vai conseguir realizar esse sonho. Com certeza. E para você realizar o seu sonho, você pode, inclusive, fazer uma consultoria. Ela planeja toda a viagem para você, a Bruna Polo. Você pode entrar em contato com ela no Bru_na Estrada, Bru_na Estrada. Segue ela, tem roteiros, dicas, uma série de coisas. 0 operadora 11 98924 7324, 0 operadora 11 98924 7324. Lembrando que você que é dono de hotel, pousada, né, você pode inclusive contratar a Bruna Polo para uma consultoria para ajustar, para você ter qualidade na hospitalidade para os seus clientes. Vale muito a pena, viu? Fabricadeencantamento.com é uma ferramenta fantástica para você aí do outro lado também. Fabricadeencantamento.com, contato@brunanaestrada.com.br, contato@brunanaestrada.com.br. Lembrando que a Bruna está em nossos programas, terça sim, terça não, aqui no Dito e Feito na Rede América como nossa colunista. Perfeito. Obrigado e até daqui 15 dias. Obrigada, Fábio. Gente, muito obrigada. Vejo vocês em 15 dias. Beleza, obrigado. Vamos só no rápido intervalo, na volta tem mais Dito e Feito. Até já.